Boa noite, meus irmãos. Gostaria de conversar com vocês mais um pouquinho sobre a palavra de domingo, que nós tratamos sobre a questão da herança e do legado. E eu queria ler um texto que está em 1 Pedro 4, do versículo 7 ao versículo 11, que diz assim: O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém servir, faça-o na força que Deus lhes dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Bom, irmãos, eu tenho a impressão que nós talvez sejamos como aqueles trabalhadores que tem uma parábola na Bíblia que o seu Senhor chamou trabalhadores em vários períodos do dia e ele chamou trabalhadores na última hora, né? E ele foi generoso com esses trabalhadores da última hora. Embora eles tenham trabalhado somente uma hora, o seu Senhor foi muito generoso com ele. Como nós lemos no versículo de 1 Pedro, o próprio versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Então, creio que nós somos esses trabalhadores da última hora. Temos pouco tempo para trabalhar para o Senhor, mas, assim como aquele Senhor da parábola foi generoso com aqueles trabalhadores da última hora, assim também creio que o Senhor será generoso para conosco. Amém? Somos exortados pelo Senhor a sermos sóbrios e criteriosos, né? Pelo versículo que nós lemos acima. Sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Olha isso. A fim de nos entregarmos à oração. Sim, sermos criteriosos e sóbrios sobre os nossos afazeres para podermos ter tempo de orar, né? Os cristãos do primeiro século, né? Para quem o apóstolo Pedro escreveu essa carta, eles viviam uma vida de expectativa da volta do Senhor. Então nós, como a palavra foi colocada ali para os irmãos, nós também devemos viver uma vida de expectativa, né? E quando temos expectativas corretas em Deus, as coisas acontecem, e se juntarmos à expectativa uma fé, né? Uma fé cristocêntrica, uma fé na palavra, uma fé bíblica, né? Podemos fazer diferença neste mundo, tornando verdadeira a oração do Pai Nosso, né? Lembra a oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. Essa vontade de Deus será feita na terra à medida que nós vamos acrescentando expectativa, fé em Deus, né? Vamos juntar também o amor? Por quê? Porque no versículo 8, né? Ele ordena que tenhamos muito amor entre nós, né? Então ele diz assim o versículo: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Bom, o versículo 9 é a prática desse amor, né? Por quê? Porque ele nos evoca a praticar a hospitalidade sem murmuração. Isso aí é a prática do amor, né? Sermos solícitos uns pelos outros, procurar saber das necessidades uns dos outros e tentar ajudar uns aos outros naquilo que nós podemos, né? Bom, chegamos no ponto central da ligação com a mensagem do último domingo, sobre herança e legado, amém? Acrescentamos aqui uma palavra, que é serviço, né? Por quê? Porque no versículo 10 de 1 Pedro, que nós lemos, no capítulo 4, diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Olha aí, como que você é chamado a servir, né? A servir bem, né? Conforme o dom que recebeu. Olha só o seu legado aí. Você recebeu um dom do Senhor e você é chamado a servir
né, encarregado de administrar bem a multiforme graça de Deus nesse legado que você recebeu, nesse dom que você recebeu. A melhor forma de servir aos irmãos e as pessoas de uma forma geral é servir com esse legado, né? Tem uma passagem que diz assim, em Efésios 4,16, né? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Olha aí, como é que nós vamos edificar o corpo de Cristo em amor, né? Pela justa operação de cada parte. Você fazendo a sua parte, eu fazendo a minha parte, você usando o seu legado, eu usando o meu legado, cada um usando o dom que recebeu do Senhor, ministrando, fazendo a justa operação de cada parte, faremos o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O versículo 11, né, que nós lemos de 1 Pedro, do capítulo 4, eles são exemplos que mostram para nós o que quer que façamos, devemos fazer segundo a vontade de Deus, segundo a direção do Espírito Santo. Só assim Deus será glorificado em tudo o que propusermos a fazer com esse legado, em serviço ao corpo de Cristo. Diz assim o versículo 11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio para todos sempre. Então, assim, irmãos, nessa complementação da palavra de domingo, nós estamos acrescentando uma palavrinha ou outra, e uma que nós queremos incluir também é relacionamento. Tudo que nós lemos em 1 Pedro, de 4 a 11, do capítulo 4, do versículo 7 ao 11, de Efésios 4,16, só é possível cumprir se vivermos em relacionamento com os nossos irmãos. Como que nós vamos praticar a hospitalidade se nós não vivemos em relacionamento? Como nós vamos praticar fé de orar intercedendo por alguém se nós não vivermos em relacionamento para saber das necessidades uns dos outros, né? Então, o relacionamento é importante para exercermos os nossos dons, os nossos legados que Deus tem nos dado. 2 exemplos que eu queria trazer para vocês de relacionamento. Um deles é o relacionamento de Josué com Moisés. Através desse relacionamento, Josué recebeu uma unção especial, né? Nós lemos em Números 27, 18 a 20 o seguinte, o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. E à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Olha só, Moisés sendo ordenado por Deus a impor as mãos sobre Josué e fazer de Josué um homem cheio do seu espírito. Parte da autoridade seria passada para Josué por meio da imposição das mãos, através de um ritual que o Senhor determinou que acontecesse perante os filhos de Israel. Para que os filhos de Israel obedecessem a Josué tanto quanto obedeciam a Moisés. Então vemos aí que havia um relacionamento entre Josué e Moisés, uma disposição em Josué de acompanhar e seguir e servir a Moisés aonde quer que Moisés fosse. Um outro exemplo é o exemplo de Eliseu e Elias. Houve uma transferência de poder espiritual da vida de Elias para Eliseu devido ao relacionamento deles. Nós lemos em 2 Reis, no capítulo 2, por 3 vezes, Eliseu dizendo o seguinte, tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. Né? E isso foi registrado também na passagem de 2 Reis, de 2, de 11 a 14. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu
e num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais se viu Elias. E pegando sua própria roupa, rasgou-a em 2 partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele na água e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os 2 lados e Eliseu passou. Olha que coisa incrível. Eliseu havia feito isso, não é? Tinha ordenado e as águas do Jordão haviam se separado. Agora que estava só Eliseu, ele também bate e ele evoca: onde está o Deus de Elias? Meus irmãos, essa deve ser a nossa pergunta hoje. Aonde está o Senhor Deus de Elias? Porque as coisas que o Deus de Elias realizou na época desse profeta Elias, que Eliseu acompanhou e recebeu essa unção para também fazer a mesma coisa que Elias, né? Abrir as águas do Jordão e muitos outros milagres que a gente lê, é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor, é o nosso Senhor. Então, o que nós precisamos ter? Expectativa, fé, amor, disposição de servir, relacionamento entre nós. Amém? Por quê? Porque aí o Deus de Elias, de Josué, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vai se manifestar em milagres para a sua honra e glória, e nós seremos esses canais de Deus naquilo que Deus nos deu, no legado que Deus nos deu, para abençoar a igreja do Senhor, para abençoar os que ainda não se achegaram à igreja do Senhor, para que sejamos um testemunho de Deus e do poder de Deus nesse mundo. Amém? Vocês fiquem com Deus e que o Senhor continue acrescentando mais e mais talentos e bênçãos sobre a vida de vocês no decorrer dessa semana. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Amém.